Olá, segunda-feira e hoje eu converso com Jéssica Lopes, que está fazendo um curta-metragem sobre a doença de Alzheimer. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada. Eu agradeço a presença aqui. Seu avô tem Alzheimer? Como foi para ele e para sua família, né, diagnosticar a doença? Isso, meu avô tem Alzheimer já há 14 anos, então quando foi diagnosticado eu era bem pequena. Acho que eu não tinha muito uma visão do que era a doença, não entendia, né? Não tinha esse entendimento fácil do que era o Alzheimer. Então, hoje em dia eu já percebo muito mais, porque 14 anos da doença a gente já passou por todas as fases da Alzheimer. Então, para ele foram diversas mudanças, desde o diagnóstico até o estado que ele já está agora. Foram muitas mudanças, né? Tanto de comportamento, quanto física, tudo, mudou tudo. Para ele e para a família, que eu acho que a parte mais difícil é mesmo a família, né? Que tem que aguentar todas as transformações e cuidar, porque ele volta a ser uma criança, ele regride em todos os momentos. Então, a nossa família que dá a estrutura que ele precisa. Sim. E quais foram essas transformações e adaptações, né, na rotina de vocês? Sim, as transformações, no começo, eram umas coisas que, quando eu era pequena, era engraçado, né? Que ele trocava nomes e chamava todo mundo por um nome só, ou estava conversando com você e não lembrava o que a gente estava fazendo agora, mas começava a lembrar do passado. Então, ele lembrava de tudo quando ele era criança, mas não lembrava o que a gente acabou de fazer, né? No começo, essas mudanças, até que entraram as mudanças físicas, dele parar de andar, parar de se vestir sozinho, de tomar banho sozinho. Então, foram todas as mudanças acontecendo e aí, até o ponto que ele está hoje, né? Que aí já mudou a casa também. Então, a gente precisa ter uma estrutura hospitalar dentro de casa. Então, hoje em dia tem sonda, tem auxílio médico, então muda tudo. Tanto o comportamento da família e dele, quanto a estrutura da casa para acolher, né? Com certeza. E sobre o curta, por que você achou tão importante abordar esse tema? A gente vai fazer o curta Procura-se, que vai ser uma ficção falando de Alzheimer. Sim. Então, a gente não vai entrar, assim, nos méritos da doença, na tristeza que a doença causa. Mas eu achei importante justamente, vou trabalhar de quando eu era criança. São memórias de quando eu era pequena. Sim. Essa relação que eu tinha com meu avô. Então, isso que a gente vai trabalhar na história do curta, uma relação entre um neto e um avô com Alzheimer. Para mostrar até para uma criança, né? Tá se falando tanto de Alzheimer hoje em dia, então mostrar como é na visão da criança que tendo um avô começando com a doença, como é para todo mundo, para a família. A gente vai mostrar mais para a família do que o que a doença em si a parte causa. Científica, né? Exatamente. E você retrata só a história do seu avô nesse curta? Ou retrata outras histórias, entrevista a médicos, como vai funcionar isso? A gente não vai ter entrevista porque vai ser uma ficção. Então, a gente não vai entrevistar nenhum médico, nem ninguém com a doença. A gente vai criar uma história lúdica em cima da doença. Então, a gente vai retratar entre a relação do Miguel e o seu Bartô, que é um avô e um neto, né? E a relação deles nesse começo da Alzheimer, essas confusões, como é que é para uma criança de 8 anos entender Alzheimer, como é que é para um avô essa convivência de um neto que mora com ele. Então, a gente vai retratar dessa maneira, de uma forma lúdica, bem com clareza, assim, para uma criança entender. Mas a gente quis fazer essa história, né, justamente por causa disso. Acho que para debater isso na família. Como é que é para uma família começar isso, para explicar para uma criança o que é Alzheimer? É muito complicado, né? Muito complicado. O filme vai ir por esse lado mesmo. A gente quis para levantar esse debate, talvez. Sim, e é um projeto de TCC, não é isso? Tá fazendo com quem? Isso. É meu trabalho de conclusão de curso, sou eu e o Felipe Dutra, minha dupla. Então, a gente divide todas as funções, né? E claro que não somos só nós dois, ninguém faz cinema sozinho, é muito difícil. Então, a gente tem uma equipe muito grande de amigos, parceiros mesmo, que já toparam apoiar o projeto logo de cara. Então, a gente está numa equipe de mais ou menos umas 15 pessoas fazendo curta. E aí, as linhas de frente sou eu e o Felipe, que vamos dividindo e fazendo tudo. Que ótimo, vai dar tudo certo, tenho certeza. Vai sim. Obrigada por enquanto, Obrigada. Jéssica, mas daqui a pouco a gente volta à entrevista, porque agora chegou o momento das notícias do dia. As pessoas que precisam de auxílio jurídico e possuem renda familiar inferior a 3 salários mínimos
podem procurar atendimento na Coordenadoria de Assistência Judiciária, ligado à Secretaria de Defesa da Cidadania da Prefeitura. O setor atende na Rua Campos Sales, número 128, no segundo andar, das 9 da manhã ao meio-dia e meia e da 1h30 da tarde às 5. Basta apresentar RG, CPF, comprovantes de residência e de renda, além dos documentos relacionados à causa. Mais detalhes sobre o serviço você confere no Santa Portal. Frequentemente destacamos aqui a importância da doação de sangue. Agora, ao menos a falta de tempo deixa de ser uma desculpa. O Hemonúcleo de Santos volta a receber doadores aos sábados. Marcos Vinícius acordou cedo para doar sangue pela primeira vez. Isso é um gesto de caridade, né? Legal, né? Para ajudar o próximo, né? A doação de Marcos foi possível porque agora o Hemonúcleo de Santos funciona também aos sábados a cada 15 dias. Com esse novo expediente, a ideia é aumentar o número de doadores. A gente tem tido um volume bom de doadores. No último sábado tivemos 40 doadores aqui, o que para a gente foi uma grata surpresa. O Hemonúcleo de Santos funciona dentro do Hospital Guilherme Álvaro e é uma referência na Baixada Santista. Frequentemente necessita de todos os tipos de sangue. É referência para várias doenças e, mais recentemente, referência para doenças oncológicas, com a abertura da rede Abicamargo aqui. Então, são doenças que normalmente precisam muito de transfusão de sangue. Então, isso aumenta a nossa necessidade e o fato de ter campanhas constantes faz com que a gente traga esses doadores aqui. De uma bolsa de sangue, a gente pode fazer concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, plasma, e muitas vezes esses outros componentes a gente não precisa respeitar o tipo a tipo. Luciedna também resolveu fazer a doação de sangue no sábado. O processo é rápido e dura cerca de 10 minutos. Sempre bom a gente poder ajudar outras pessoas, né? Porque assim como tem um cartaz lá fora, qualquer dia desses pode ser um parente nosso ou um amigo próximo. Tem um ano que eu fiz a doação e agora, novamente, que abriu a sábado, eu tive a oportunidade de estar doando novamente. Lembrando que para doar sangue é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 67 anos, pesar no mínimo 50 quilos e estar alimentado. É preciso evitar o uso de bebidas alcoólicas 12 horas antes da coleta. O Hemonúcleo fica no Hospital Guilherme Álvaro, na Rua Oswaldo Cruz, número 197, no Boqueirão, em Santos. Jéssica, quando e como será finalizado o curta? A gente finaliza o curta em dezembro, que é a nossa data de exibição e de entrega para a universidade. Então, em dezembro desse ano, o Procure-se já vai estar pronto e veiculado em festivais, né? Que essa é a nossa ideia, distribuir o curta-metragem para festivais nacionais, internacionais. E sobre o financiamento, como está sendo feito isso? A gente está em fase de pré-produção do curta, né? A gente grava no final de outubro, mas a gente está procurando financiamento coletivo para fazer o filme, porque fazer cinema a gente pensa que é simples, mas não é. Então a gente quer alocar alguns equipamentos, fechar alguma equipe, locações, a gente precisa ter uma verba de produção. Então por isso a gente aprovou o projeto no site do Catarse, que é um site de financiamento coletivo, né, para produções culturais, enfim, o que a pessoa tiver vontade. E aí eu, junto com o Felipe, montamos a página do Catarse, que tem tudo explicadinho, e as pessoas podem dar as doações delas lá. E tem as recompensas. Para cada valor que a pessoa der, tem uma recompensa, porque a gente também quer fazer todo mundo participar do projeto junto, né? Então tem DVD, camiseta, logotipo da empresa, adesivo, tudo para a pessoa também estar dentro do projeto do Procura-se, e a gente manda para todos os apoiadores as novidades do filme. Então, fechamos o elenco, a gente manda o elenco fechado, tudo que a gente for conseguindo, a gente vai avisando. Bem dinâmico. Isso, a página do Catarse é catarse.me/procura-se, tudo junto. Quando entrar lá, tem todas as informações do filme, tudo que dá para contribuir. Que ótimo. E sobre o questionamento principal do filme, qual a ideia de vocês para passar para o público? Como eu te falei, eu acho que a gente quer muito mostrar como é o Alzheimer para a família, sem mostrar as questões médicas, porque isso acho que já é bastante discutido, está bastante em pauta o Alzheimer, né? Eu não tinha visto tanto como está agora. Então, sem entrar nesses méritos da doença, a gente quer levantar como é para a família, como é principalmente para as crianças da família, que acho que a gente vai entrar nesse ponto. Como é elas conhecerem o Alzheimer, o que elas acham sobre isso, né? Então, a gente vai mais por uma forma leve mesmo, pelo olhar, sempre pelo olhar do Miguel no filme, que é o neto. Uma criança de 7 anos. Exato.
Então, tá bom. Muito obrigada por você ter vindo aqui, por essa força de vontade, essa garra, né, de querer concluir o seu trabalho e pedir ajuda pelo Catarse, que com certeza vai dar tudo certo para você e para o seu parceiro. Muito obrigada. A gente que agradece. O Redação Regional de hoje fica por aqui. Quer rever essa edição? Às 10h40 da noite ou pelo Santa Portal. Amanhã eu volto. Tchau!